Irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Marcelo, no Rio de Janeiro, há algum tempo sem postar, e não gostamos disso, mas vem as cobranças do Senhor e a alma ela vai murchando e até que percebemos que temos que voltar a fazer aquilo que o Senhor determinou para nós. Então, no último vídeo eu tinha parado na dinâmica de falar um pouco da minha vida, e isso é necessário, o Senhor tem orientado dessa forma. As pessoas que me conhecem sabem muito bem que de forma nenhuma eu estaria aqui, mas por uma necessidade que o Senhor tem mostrado, eu não vou hesitar em fazer. Tá? E como já tem algum tempo, as pessoas têm me perguntado, pastor, o senhor saiu da Maranata? E continua as mesmas perguntas. Eu digo, não, continuo. Por causa da enfermidade, né? E acabei ficando não ativo como sempre foi, mas continuo na igreja Cristã Maranata, na igreja de Cascadura, não pastoreando, quem está pastoreando lá é outro pastor, mas eu continuo lá da mesma forma. Né? E precisamos concluir essa etapa de falar um pouco daquilo que o Senhor tem nos cobrado, que é um pouco dessa dinâmica da minha vida, e depois vamos para uma outra etapa onde que as pessoas vão compreender um pouco mais daquilo que tem sido determinado pelo Senhor. Algumas coisas precisam ser esclarecidas, mas só vão ser depois desse momento de falar um pouco daquilo que eu tenho que mostrar para os irmãos, tá? Na última vez eu tinha falado, paramos quando eu falei do momento que saí ali há alguns anos como ungido ainda da igreja de uma igreja que eu estava, que foi praticamente excluído de lá, retirado de forma não sadia, podemos dizer assim, e fui para outra igreja e vamos começar a partir daí. Estando nessa outra igreja, eu tive novamente um sonho, porque eu sempre perguntei isso ao Senhor: se Deus fala, Ele vai falar comigo, não vai falar com os outros, vai falar comigo. Aí nessa igreja eu tive 3 meses ali, tive um sonho onde que o pastor me chamava e dizia assim: Marcelo, você vai para a igreja de Cachoeiro de Macacô. E eu no sonho perguntava, mas qual das 2 igrejas? Que ali tinham 2, né? Eu trabalhava no Anaim, de Cachoeiro de Macacô, sabia que na cidade tinham 2 igrejas. E perguntava para ele. E ele dizia as 2. Uns 2 dias, 2, 3 dias depois, no domingo à noite, literalmente o pastor desceu do púlpito e falou comigo depois do culto, né? Depois da mensagem, falou assim: Marcelo, você vai assumir a igreja de Cachoeiro de Macacô. Quer dizer, o sonho cumpriu literalmente, e eu acabei perguntando ao Senhor, pastor, qual das 2? Ele falou as 2. Então, se cumpriu aquilo que o Senhor determinou. Então, na minha vida, eu sempre soube que Deus iria fazer e ninguém tocaria na minha vida se Deus assim não permitisse. O Senhor sempre me mostrou antes, né? E eu só precisei aprender, lembrava do sonho do tubarão e tantas outras que veio norteando a minha vida. O Senhor, Ele norteia as nossas vidas, como fez com Israel, faz com cada um de nós. Aprendi, isso tem acontecido. Eu não vou falar do que as pessoas viveram, mas do que eu tenho aprendido com o Senhor, não porque estou na Maranata, não, porque Deus é Deus. Se eu estivesse na Batista, na Universal ou em qualquer outra igreja, se eu me importasse dessa forma, o Senhor faria da mesma maneira que tem feito comigo. Então, fui ali, fiquei alguns anos na igreja de Cachoeiro de Macacu, e foi algo maravilhoso. Assumir a igreja ali, é interessante que a gente vai assumindo e vai vendo as necessidades de cada um. E depois de alguns anos eu fui percebendo que as igrejas que eu assumi, elas tinham as características. E eu posso dizer que a igreja de Cachoeiro de Macacu era como uma igreja, que eu digo assim, era como um ninho cheio de passarinhos recém-nascidos,
com aquele bico virado para cima, doido para poder receber alimento. Saí de uma igreja onde que aquilo que o Senhor queria fazer não conseguiu. E, na verdade, não conseguiu. Eu precisaria aprender a lidar com isso e o Senhor me ensinaria. E agora eu chego numa igreja onde que estão prontos para ouvir tudo que Deus quer falar para eles. E ali prosseguimos e fazendo, e o trabalho foi maravilhoso. A igreja cresceu de forma, podemos dizer, até assustadora, se pudéssemos usar esse termo. E as pessoas crescendo espiritualmente, a igreja crescendo fisicamente, crescendo espiritualmente, aulas de instrumentos e se formando, porque a igreja não tinha forma, ela não tinha grupos formados direito, ela não tinha grupo louvor, estava sem forma, igual a palavra diz, sem forma, vazia. E o Senhor foi nos usando e essa forma foi tomada. E o amor da igreja pela minha vida foi algo maravilhoso, pela minha família, íamos praticamente todo dia. E o Senhor nos cobrou de tal forma que não deveria ir todo dia, passei dia sim, dia não, porque a viagem todo dia era perigosa e a distância era longa, 100 quilômetros da minha casa. Eu chegava em casa a 1h da manhã, meia-noite, para trabalhar 5h da manhã no dia seguinte, com muito cansativas viagens, e orando ao Senhor, o Senhor orientou que fosse um dia sim, dia não. Ficamos ali quase 3 anos. Eu lembro de uma vez que era um feriado e quinta-feira, e eu queria sair cedo, e o Senhor me cobrou o dia todo para eu não ir àquela igreja. E eu falava com o Senhor, mas hoje eu tenho facilidade de ir, chegar mais cedo lá e reunir com a igreja. O carinho da igreja era tão gostoso que a gente queria estar lá. O povo necessitava, o povo era ávido por conhecimento, por aquilo que ensinávamos, e era tão bom. E eu falava com o Senhor, mas eu quero. E o Senhor, durante o dia, hoje você não é para estar nessa igreja. Aí pronto, tomamos banho, meu filho se preparou, minha esposa também, e eu também me preparei. E logo depois eu fui para aquela igreja, no meio do caminho, meio não, logo quando saí de casa eu falei, não vou desobedecer o Senhor. E desviei o caminho e fui para outra igreja. Chegando lá, cheguei cedo, esperei a igreja abrir, porque era próximo da minha casa. Eu esperei a igreja abrir, minha família não entendeu nada, meu filho perguntava, mas não vamos a Macacô hoje? E minha esposa já me conhecia, não, deixa seu pai quieto. E eu falei, não filho, hoje não vamos não. Aí chegamos lá, esperamos a igreja abrir, o pastor me recebeu muito bem, falou para eu trazer a mensagem, e trouxemos a mensagem ali. Era uma quinta-feira, aquela quinta-feira uns anos atrás, que era só oração, né? E voltamos agora estamos nesse período de novo, quinta-feira só oração. Aí trouxe a mensagem ali, oramos pelas pessoas, oramos por todos, e oramos pelo pastor ali, pelo grupo de intercessão, e eu fui o último a receber a oração. Ninguém sabia de nada do que estava acontecendo naquele dia e por que eu não tinha igreja de Cachoeiro Macacô, nem eu sabia, só sabia que não tinha ido porque Deus tinha orientado. Quando eu ajoelhei, Deus ele falou profeticamente, eu usando o pastor, porque ele não sabia de nada, e falou assim, eis meu servo, não fique atribulado seu coração, eu sei que queria estar naquela casa, mas eu não te deixei ir, porque hoje eu quis livrar a ti e a sua família da morte. Eis que eu vou fazer uma obra na sua vida assim. Eu fiquei feliz com isso, porque eu estava angustiado, queria muito estar naquele local e o Senhor não permitiu. Mas Deus foi bom em falar comigo, porque Ele não permitiu, que Ele não tinha obrigação nenhuma. E eu chegar na igreja num sábado, veio o irmão me procurar, perguntou se eu estava bem. Eu falei, irmão, estou bem sim, mas foi tudo bem a semana, pastor? Eu falei, foi, pô. Ela falou, porque na quinta-feira, de quarta para quinta, eu tive um sonho,
é, chamei as irmãs para orar, e a gente orou, porque eu sonhei que na quinta-feira o senhor vinha aqui para a igreja e no meio da estrada caía uma ribanceira em cima do seu carro e o senhor e sua família morria. Aí eu falei, não, mas o senhor nos preservou. Aí nem contei o que o senhor tinha orientado para ela, mas isso alegra os nossos corações pelo cuidado do senhor, que se confirma aquilo que o senhor já tinha falado. Então ficamos ali alguns anos e milagre ali aconteceu, não é o caso aqui agora, né, notório para a cidade, até hoje sabe disso, a família sabe disso, e a minha vida foi norteada por isso. Eu almejava ser ordenado, porque não para ter título, mas porque eu sabia que essa era a vontade de Deus na minha vida, desde que me converti, foi essa orientação, e galguei me preparando para o que o Senhor fazia a vontade dele, como falei, se eu não me engano, no início do vídeo anterior, para a gente ser médico, precisa estudar medicina, para ser advogado precisa estudar direito, e se eu quisesse ser pastor, como era a vontade do Senhor, eu tinha que me preparar para ser pastor. E o tubarão precisava morrer, o tubarão não ia me morder, ele precisava morrer, que estava dentro de mim. E meus irmãos, e lutei para isso, sabia que seria ordenado. A igreja, ela sempre comentava que os ungidos saíam dali, eram ordenados em outro local. Nunca tinha tido ordenação naquela igreja, quando os pastores estavam ali naquela igreja. E eu orei ao Senhor, Senhor, sei que vou ser ordenado, eu sei disso, porque percebo que o Senhor tem isso na minha vida, e o tempo ele encurtava, sabia que isso estava próximo. E falei com Deus, eu gostaria de ser ordenado quando estivesse na igreja de Cachoeira do Macacu, pelo carinho que a igreja tem por mim. Isso aconteceu. Ainda na igreja de Cachoeira do Macacu, ali trabalhando num dia no Manaim, o Senhor me chamou ali para ordenação. E foi algo notório, eu não lembro de nada que Deus falou, mas ali parecia que o fogo descia do céu naquele local, naquele dia, e aquele dia foi o dia da minha ordenação. E fiquei ali mais uns 6 meses, e depois foi as intrigas que descobrimos que acontecem no nosso meio. Aí aconteceu que aquela igreja foi passada por outra região, e eu acabei voltando para a região no Rio de Janeiro. E depois, anos depois, eu não lembrava do que Deus tinha falado. Um dia em Caxias, eu no calçadão de Caxias, eu não sou de ali, mas estava ali por um acaso, precisava comprar alguma coisa e precisei ir ali. Esbarrei com um jovem no calçadão e pedi desculpas, e ele se voltou, olhou para mim e falou assim, o senhor é pastor? Eu falei, sou. Aí ele veio da igreja Cristã Maranata, eu falei, sou. Ele voltou mais próximo, eu falei, só foi ordenado no Manaim de Cachoeira Macacu. Eu falei, fui. E ele falou, olha, eu lembro daquele dia. Você lembra que Deus falou contigo? Eu falei, não. Ele falou, olha, eu nunca vi uma ordenação como aquela. Naquele dia pareceu que Deus, ele desceu naquele local. A gente sentia fogo descendo do céu ali. E é interessante que eu não gravo as coisas, mas gravei o que Deus falou, e Deus falou isso para ti. E ficou marcado na minha vida isso, e eu falei, interessante, porque eu mesmo não lembrava, a emoção aquele dia foi tão boa que eu não lembrava. Ele, olha, então quem sabe Deus ele não nos colocou aqui para eu te dizer. Eu falei, provavelmente foi isso. E nos cumprimentamos ali, ele foi, e nunca mais ouvi. E foi algo interessante. Assumi uma igreja depois, onde uma irmã perguntou para mim, pastor, você foi ordenado na igreja de Cachoeira Macacu? Eu falei, fui. Eu falei, eu estava naquele dia, aconteceu isso. Eu falei, é interessante, irmã, aconteceu uma vez isso também, de um jovem me parar e falou, olha, mas foi marcante, e comentou a mesma coisa.
Meus irmãos, eu estou dizendo isso para deixar claro que eu não tenho dúvida do que Deus tem a fazer na minha vida, do que Deus tem feito. Não é fácil, né? Quando a gente faz a vontade de Deus, as cobranças são muito grandes. O mundo à volta, ele te oprime. E os da casa, Davi falava isso, né? Os da casa me oprimem, os meus irmãos me perseguem, né? Vamos ver Jó falando isso, da família dele, a mesma coisa, dos sobrinhos, e eu não tenho dúvida do que iria passar, como tem passado. E fiquei alguns anos numa igreja onde também assumi, e com características também, que eu não vou falar agora também, e aprendi, como falei, que as igrejas têm suas características e a gente tem que trabalhar para Deus de acordo com a característica, igual filho. Se você tem um filho recém-nascido, você trata de uma forma, se tem adolescente de outra, se tem jovem, são idades diferentes, características diferentes, as pessoas têm as suas características diferentes, locais têm as suas características diferentes, e as igrejas são assim também. E aprendi a ser usado por Deus de acordo com as características das igrejas, e ali fui muito abençoado da mesma forma. No começo foi difícil, mas ficamos ali alguns anos, uns bons anos, e até hoje as pessoas me procuram, quase 20 anos já se passou, e temos contato ainda com as pessoas, o amor das pessoas daquela igreja ali é maravilhoso, e me buscam, me procuram, toda hora me perguntam, pastor, o senhor está? Alguns saíram da Maranata, e me buscam, outros perguntam se eu estou, porque eu acho que é para saber se eu saí, porque vão sair. E é triste vermos isso, a decadência que nos encontramos, não é bom. Não é bom, as perdas não são boas. Eu não vejo problema as pessoas mudarem de igreja, porque elas servem ao Senhor. Mas eu sempre orientei, você precisa estar onde Deus quer. Isso que é o principal. E eu percebo que a grande maioria das vezes que as pessoas mudam, elas não sabem o que Deus quer. Se elas soubessem, seria uma bênção. Vai para a direita ou vai para a esquerda? O Senhor disse para Israel, rumai para o norte, Israel rumou para o norte e entrou à terra prometida, e não foi fácil cumprir-se aquilo que Deus queria, assumir a terra, não foi fácil, mas o povo entrou à terra prometida. As pessoas às vezes não sabem o que Deus quer, e vai para a direita ou vai para a esquerda, sem saber o que Deus quer. Na minha vida, toda vez que eu rumo um pouquinho, uma vírgula, né, meio grau, é luta para eu voltar para o que Deus quer. Não importa o sofrimento, mas Deus, ele me cobra muito para fazer aquilo que Deus quer. Não que vai ser bom para mim, mas precisa ser bom para a igreja. Não a igreja Maranata, mas para a igreja do Senhor. E Deus quer que eu deixe isso relatado para os irmãos. Fiquei ali alguns bons anos. E depois fui chamado para outra igreja. Voltar para a igreja onde me converti, a igreja de Vila Isabel. Interessante que fiquei na igreja de Vila Isabel, e quando assumi, no primeiro dia, Deus, ajoelhado, Deus falou comigo, não falou com ninguém, mas falou lá dentro da minha alma e disse assim: você vai ficar aqui 1 ano e meio. E eu não entendi. E disse para a igreja que eu iria depois. Mas quando ele disse para a igreja que eu iria, eu percebi que eu não iria como pastor para a igreja que ele me orientou. E já falou isso me preparando. Com menos de 1 ano, as coisas não estavam fáceis, né, na coordenação, e a gente se colocando, nos portando como pastor, mas sem aceitar imposições que não são do Espírito Santo, não
temo o Senhor, mas não tenho medo de homem algum, não importa o cargo, o título que tenha, e a igreja não sabe disso, mas em reuniões eu vou me portar como pastor que Deus me chamou, quer goste, quer não goste, e as pessoas vão ter que me respeitar dessa forma. Em reunião me portava dessa forma, e como Deus ensinou que no nosso meio nós não temos título, temos o cargo que Deus chamou, eu sou pastor, e o coordenador é pastor, e se for de região é pastor, presidente da Maranata é pastor, não temos aqui apóstolos, não temos bispos, Deus nos chamou que seríamos todos pastores em um corpo. O presbitério é a reunião de pastores no corpo, e aprendi isso, atuo dessa forma e não aceito nada diferente disso. E me portei dessa forma. E por ter essa posição, claro que as perseguições, as pessoas querem te botar medo, quando percebe que você não tem medo, começam a te perseguir. A igreja não sabe disso, mas isso acontece em nosso meio. E agora, muitos anos se passaram e é necessário se falar isso agora, porque não para me defender em nada, que eu não preciso, Deus é minha defesa. E começamos a nos portar assim, e é necessário que a igreja saiba disso, porque nós precisamos nos ajustar rumar para o norte. Né? A Maranata, ela tá vagando, e ela precisa rumar para o norte. Para entrarmos na terra prometida, a igreja precisa saber disso, precisa dobrar seus joelhos em oração para rumarmos para o norte. E ficando ali um ano, e as perseguições, e sabendo das perseguições, recebi um e-mail no dia 30 de dezembro, em determinado ano, menos de um ano de igreja e fazendo um trabalho ali, sabemos que o trabalho estava... Como Deus faz é bom. Estavam mais de 40 pessoas em turmas de instrumentos, a igreja se alinhando, fazendo, porque não vamos fazer para agradar nem minha esposa, nem meu filho, nem a igreja, nem ninguém, mas para agradar ao Senhor. E fazendo esse trabalho, a igreja começou a crescer. Quando estávamos em reunião de jovens, a participação dos jovens era 1, 2 pessoas, começamos a fazer o trabalho ali e dividir conforme todas as orientações que eram para nós, conforme tinham sido trazidas em apostilas, em tudo, fizemos cumprindo as orientações, e a turma de jovens começou a ter 27, 28, 30 jovens participando e funcionando muito bem, a igreja estava funcionando muito bem. As pessoas me pediam para passar no grupo de intercessão, o grupo de intercessão começou a ficar mais maduro. É claro que algumas perseguições internas também, que as pessoas gostavam de bajular e serem bajuladas, e eu não gosto nem de ser bajulado, muito menos de bajular, né? De ficar bajulando ninguém. E comecei a fazer o trabalho que tem que se fazer. Mas a igreja crescia com suas dificuldades, porque precisava ser alinhado dentro daquilo que Deus queria, e vai ter dificuldade para isso. O Deus, ele vai fazer que as pessoas queiram ou não, Deus, ele vai fazer. Quem vai sofrer é o homem, mas Deus, ele vai fazer a vontade dele. Estávamos ali, a igreja crescendo, com dia 30 de dezembro, recebi um e-mail dizendo assim, precisamos conversar sobre a sua passagem da igreja, do ministério. E eu achei estranho o coordenador de área me passar uma mensagem seca daquela forma. E eu fiquei até meio triste, porque sabia das perseguições, né? A minha volta, tinha percebido já isso. E eu fui ao Senhor, deu vontade de responder, e no e-mail ainda estava assim, curto e grosso. Se tiver alguma objeção, é só procurar o coordenador. Quer dizer, o coordenador de região, que tomava conta de toda a região, Manaim, Bangu, aquela festa toda que se fazia ali. Claro que a gente via que não tinha nada de Deus naqueles eventos. É tudo emocional. A emoção não é de Deus, Deus, ele mexe com a alma.
Mas vendo aquilo, aquilo não era problema meu, eu simplesmente tinha que cuidar da igreja. Fiquei chateado com aquele e-mail, e já tinha passado alguns sonhos para o coordenador, e claro que ele não gostou do que tinha recebido, e na minha postura precisava ser bajulado, e eu não iria fazer isso. E fiquei quieto e fui orar ao Senhor. Muito triste, amargurado, com aquela postura, né, desagradável, sem carinho, sem ética. A Bíblia diz assim: não vos darei golpes. Como é que o irmão dá golpe em outro, dá pancada, quer machucar e quer aparecer, quer ter título, quer ter poder? É muito triste isso, mas está isso no nosso meio. E eu não estou aqui para servir a homem algum, mas para servir ao meu Senhor, desde que passei essa palavra lá naquele primeiro vídeo, que o Senhor falou isso comigo: não serve a homem algum, serve ao vosso Deus. E eu dessa forma vou me portar. E fui orar ao Senhor. Nisso que eu orei ao Senhor, o Senhor falou assim: eu te disse que você ficaria 1 ano e meio. Fiquei quieto. Ninguém mais tocou no assunto e fiquei ali. Algum tempo depois, vieram conversar comigo de novo, de passar a igreja, e que eu iria para a igreja do Meia e ficaria ali, exatamente a igreja que o Senhor tinha me orientado, e que eu não ficaria ali como pastor, acompanharia o coordenador de área ali. E como Deus já tinha me falado quando eu assumi a igreja de Vila Isabel, eu fui porque essa era a vontade do Senhor. A palavra diz que não faria coisa nenhuma sem antes revelar. Na minha vida sempre foi dessa maneira. E fui ali, fiquei ali na igreja do Meia. Interessante, quando eu passei a igreja de Vila Isabel, e depois eu fui olhar a data, se cumpriu exatamente 1 ano e meio. Nem um dia mais, nem um dia menos. Todos os dias, como o Senhor tinha falado, você vai ficar 1 ano e meio. E eu fico feliz porque mesmo sofrendo, essa era a vontade do Senhor. Pronto, fiquei na igreja do MEI, e claro que vou me portar como pastor, quer goste, quer não goste, né? E comecei a ouvir que estava sempre falando à minha volta para outros pastores, que eu não era obediente. Quer dizer, eu sou obediente sim ao Espírito Santo, mas não vão me manipular de forma nenhuma. De forma nenhuma. Que eu vou para o céu. Eu só quero ir para o céu. E vou ser um bom pastor. Porque Deus exige isso de mim. As igrejas por onde passei sabem disso. A minha preocupação é cuidar de ovelha. Não que eu vá ou não sofrer, mas eu vou cuidar de ovelha. E as ovelhas que estiveram sobre o governo do pastor Marcelo sabem disso. Sabe o carinho, o amor do Espírito Santo no meu coração por elas. E por onde passei, sendo pastor, mesmo não sendo pastor delas, o quanto as amei, o quanto cuidei. E as ovelhas na igreja do Meio começaram a me procurar também. E ali aconteceram algumas coisas desagradáveis. Não tem nem como relatar, porque não pertence a mim. E, novamente, fomos orientados a ir para outra igreja. Fomos para a igreja do Grajaú. Um pastor, posso dizer assim, um amor de pessoa. Uma pessoa não tem o que falar. E conversou e me chamou para ficar ali com ele. E fiquei ali algum tempo, não algum tempo, na verdade quase 8 anos ficamos ali, mas ficou desgastante, porque a gente quer cuidar do rebanho e ver as coisas que não são agradáveis para o rebanho, e sabendo como fazer e não poder fazer,
vendo as pessoas sofrerem e não poder ajudá-las, é muito difícil. E ficou desgastante. E vai ficar para um outro vídeo, essa nova etapa aí. E eu digo para os irmãos que agora não vai demorar tanto tempo, não, até porque os apertos do som são muito grandes e vamos passar, concluir rapidamente essa nova etapa que seguir, tá bom? E paramos por aqui, damos a paz do Senhor para os nossos irmãos e até o nosso próximo vídeo.